Bem, continuando nosso papo sobre funções do primeiro grau, vamos falar agora sobre quando que essa função ela é crescente ou quando que ela é decrescente. É bem simples, não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. O que a gente precisa saber? Saber que se for dada uma função y igual a ax mais b, o que a gente tem que observar para a função ser crescente ou decrescente é apenas o valor de a. Sempre vai ter o a. Se o a for um número maior do que zero, ou seja, ele for positivo, mais 5, mais 15, mais 20, mais 1 meio, a função ela é dita crescente. É esse gráfico aqui, ó. E todas as vezes que a função é crescente, a reta tem inclinação, ó, para a direita, tá vendo, ó? Então a gente tem essa inclinação aqui da reta, tá vendo, ó? A reta tem essa inclinação, então é uma função crescente. Dá para entender porque olha só, se os valores de x forem aumentando, os valores de y também aumentam e a função aumenta, tá vendo, ó? Se eu pego um x aqui, eu tenho esse y. Se eu pego um x aqui, eu tenho um y maior. Então, ó, se eu pego um x, eu tenho um valor de y. Se eu pego um x maior, o valor de y também aumenta. Então a gente fala que a função é crescente. Mas olhando para a fórmula da função, né, olhando para essa formulazinha aqui, é só observar o valor de a. Se o a for positivo, ela é crescente. Agora, se o a for negativo, for menor do que zero, a função é dita decrescente. Por exemplo, menos 4, menos 5, menos 10, menos 1, né? Menos 1 terço, menos 1 quarto. A função ela é decrescente. O a é menor do que zero. E aí a inclinação da reta está para a esquerda. Porque à medida que o x aumenta, o y diminui. Olha, se eu pego um x aqui, ó, bem próximo do zero, ele está bem lá no alto, ele está aqui, ó. Agora, se eu pego um x para cá, o y diminuiu, tá vendo? Então, quer dizer que a função ela é uma função decrescente. Então, olha só, o que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte, que o a vai me falar se a função é crescente ou decrescente, vai me falar também como que é a inclinação dessa reta. Se ela for crescente, o a é positivo, inclinação para a direita. Se ela for decrescente, o a é negativo, inclinação para a esquerda. Então, olha só, separei alguns exemplos para gente. Seja essa função, y igual a 3x mais 6. Né? Quanto que vale o a dessa função, hein, gente? Pensa aí. Vale quanto? Vale 3. 3 é positivo ou negativo? Positivo. Então, quer dizer que a função ela é uma função crescente. Né? Então, ela é uma função crescente. Então, ó, como o a é igual a 3 e o a é maior que zero, essa função y igual a 3x mais 6, ela é crescente. E a inclinação do gráfico dela, quando a gente for fazer, é para direita. Outro exemplo, b é igual, né, exemplo b, y é igual a menos 4x mais 7. Pensa aí, quem é o a? O a é menos 4, isso mesmo, né? Negativo, então a função ela é decrescente. Então, ó, o a é menos 4, ele é menor do que zero, a função é decrescente. Muito simples, muito fácil. Quando tiver exercício tem que acertar, tá bom?